webinar que tem como título Além da Visão, e ele é trazido aí pela Universo Visual, Conecta. A ideia é que o chat está aberto e que vocês podem mandar perguntas, quem estiver assistindo, pela página do Universo Visual, para serem respondidas. A gente vai colecionando as perguntas. E hoje a conversa da gente é a continuação das outras conversas e uma certa complementação das outras conversas, e tem a ver com trabalho, o novo ou o velho trabalho, depende do ângulo que vocês olhem, e na pandemia ou depois da pandemia. E tem 3 pessoas muito especiais e muito queridas para conversar hoje com a gente. A primeira é Isabel. Então, Isabel Quadros é a pró-reitora de graduação da Unifesp e hoje tem aí nas costas uma responsabilidade enorme do quando. Então, quando liberar as aulas? Quando que vão liberar as aulas? É uma pergunta que se faz o tempo todo, mas a Bel é da psicobiologia, da Escola Paulista de Medicina, trabalha com estresse, violência, drogas, e vamos falar bastante sobre as privações, sobre estresse. Eu queria falar um pouquinho de consumo de álcool e compra ilimitada, então tem várias complicações nessa área também. O segundo convidado é o Hiroshima. Então, Francisco Hiroshima é um médico, oftalmologista, inovador, ex-pós-graduando da Escola Paulista de Medicina também. Hoje está em Natal, tem uma empresa onde ele, depois vai contar, faz uso dos dons dele de desenhista e de ilustrador e de comunicador. Então dá palestras e produz inovação efetiva na área de saúde. Acabou de ser indicado para um prêmio importante aí de inovação na oftalmologia, também vai falar um pouco para a gente. E o Vicente, que eu não conhecia, mas já sou um super fã. Vicente é psicólogo, fez um monte de MBAs, então depois você também vai contar para a gente um pouco da tua trajetória. Trabalha com recursos humanos, relação de trabalho. Na Johnson está há algum tempo, está fora do Brasil, então a gente tem um webinar em português internacional. O Vicente Albuquerque vai dizer para a gente um pouco dele, e acho que a gente pode de verdade começar com o próprio Vicente se apresentando e falando um pouquinho sobre o que ele tem visto nas relações das empresas e das pessoas dentro das empresas nesse momento. E especificamente acho que seria legal a gente começar a conversar sobre um aspecto que a gente tem na medicina, e que eu queria cutucar um pouquinho, Vicente, para a gente poder eventualmente refletir disso, que é a pejotização do médico, no sentido do médico ainda trazer no bojo uma ideia de ser um profissional liberal, e que ele de verdade acaba se corporativizando sem ter o treinamento de ser corporativo na universidade. Então ele vira um corporativo na porrada. A gente tem aí um monte de conflitos, e eu entendo que você tem uma super experiência nessa colocação das pessoas e nas ligações de chefia com os colaboradores das instituições, e a gente vê um conflito absurdo nessa área. Hoje, por acaso, tem uma notícia de mais uma, não sei se Hiroshima viu, verticalização na oftalmologia. Então uma grande clínica de Brasília, de um amigo nosso chamado Marcos Ávila, foi comprada pela XP Investimentos por 200 milhões, e com certeza, apesar deles já serem mais profissionalizados no sentido de ser uma empresa, tem essa paulada também de, bom, antes eu era mais dono do meu nariz e agora eu faço quarta-feira de manhã que eu tinha academia e eu tenho que trabalhar, e a minha academia que vai ter que ser remarcada e não vice-versa. Vicentão, bola com você. Bora lá, que honra começar, hein? Vamos abrir então. Bom, como você adiantou um pouquinho, eu sou profissional de recursos humanos. Hoje eu estou trabalhando na Johnson, nos Estados Unidos, aqui no headquarter, mas trabalhei minha vida inteira no Brasil, então eu conheço bastante a realidade da gente aí. Trabalhei basicamente em empresas de grande porte, ou nacionais ou multinacionais, e eu sei que muda um pouco de acordo com o porte da tua empresa, se é um consultório, se é uma coisa maior. Tem alguns elementos que são comuns com o momento que a gente está passando. Então eu vou começar por como você comentou, que é a questão da gestão.
né? E quando a gente pega esse é um ponto comum. Tanto faz se você está numa grande corporação ou se você tem um consultório, a partir do momento que você tem a relação com mais alguma outra pessoa, de qualquer forma de gestão, a pandemia foi democrática com todo mundo, porque do dia para a noite ela falou, opa, vamos mudar a relação? Vamos ter que confiar mais, porque eu não consigo ver o que está acontecendo o tempo inteiro? Vamos ter que combinar um pouco melhor vida pessoal, vida profissional? Então, isso foi para todo mundo, obviamente que pode executar o trabalho remoto, tem uma parcela grande de gente que também não consegue, está sofrendo outros impactos, né? Então, se eu recortar, que nem você comentou, essa questão do um impacto gigantesco que tem em relação empregado e gestor, é isso, é reposicionar exatamente como é que eu vou trabalhar. Lembrando que, e aí a Isabel com certeza vai poder falar muito melhor do que eu, que tem outros aspectos emocionais envolvidos nisso, né? Todo mundo tem, no mínimo, alguma coisa nova para cuidar, ou para se preocupar. Seja, eu estava comentando um pouco antes da gente ir para o ar, seja essa humanização de um filho aparecer na call de vez em quando, um cachorro que não late, aconteceu várias pessoas que mudaram de emprego bem na pandemia, como é que eu vou conhecer e ser conhecido? Tudo isso vai gerar um elemento novo, porque eu vou ter que lidar de algum jeito, né? E está todo mundo lidando agora ao mesmo tempo, né? Então isso é bem importante. E até o ponto que você trouxe em relação à habilidade ou não, o histórico ou não, de alguns profissionais tradicionalmente liberais terem que fazer gestão, né? Isso é um clássico, dentro da Johnson mesmo, em outras empresas, quanto mais técnico é, o objetivo principal é o quê? Ser um excepcional técnico. E muitas vezes, quando você vai para o PJ, que você comentou, né, quando você vai para a empresa, você fala, e aí, por onde eu começo? Né? Geralmente, uma pessoa normal, quando ela sai do cargo normal e vai para a gestão, ela tem um chefe anterior. Então, ela teve um exemplo, ela teve um modelo, sem falar de treinamento, outras coisas. Muitas vezes, o profissional liberal não tem, né? Então, ele tem que começar a adquirir esse repertório aos poucos no dia a dia. Então, essa é uma questão, sim, importante, que pode ser interessada de várias maneiras, a gente pode aprofundar depois, se for o caso, mas isso do repertório que tem de gestão, ele diferencia, sim, a experiência que cada um está tendo, seja eu como gestor, seja o empregado que está embaixo de mim. Mas eu vou fechar aqui, porque acho que tem muita gente para falar, e a gente pode voltar nisso depois. Legal. Me interessou loucamente essa história de como chefiar. A gente está nesses cargos de gestão, a gente sempre diz, delegue e cobra, delegue e cobra. Bom, a conversa agora não é bem mais essa, né? Vamos rodar essa mesa, depois esse é um tema fundamental. A gente volta. Joia, tá joia. Bel, falei que acho que, claro que da tua opinião como pró-reitora de graduação é ultra importante, mas queria começar te cutucando em relação à história de privação, se privação acelera a mudança, se estresse muda neurotransmissor e comportamento, e como é que está o consumo de álcool na quarentena, ou seja, alguma coisa que não tem nada a ver com a pró-reitoria de graduação. Legal. Eu só queria aproveitar e agradecer aqui o convite, né, do Paulo e da revista, e dizer que é uma honra estar aqui participando, jogando um pouco com vocês, né, mas eu acho que eu só queria dar uma contribuição ao que o Vicente falou, né, que eu acho que, assim, acho que a pandemia atingiu a todos, mas eu não sei se atinge a todos de maneira igual, né, porque, assim, a partir do momento que a gente é forçado ao trabalho remoto, ao trabalho a partir de casa, a realidade das famílias vai ter um impacto gigantesco, né, e aí, assim, a gente está falando de servidores, por exemplo, da Unifesp, que tem pais idosos, que tem filhos pequenos, e de repente você está todo mundo em casa ao mesmo tempo, e aquele tempo que você tinha reservado, garantido para fazer o seu trabalho, né, com foco, com direcionamento, né, tendo a sua pausa para o almoço, mas está tudo ali naquele ambiente, e de repente você perde o chão, né, você perde aquele ambiente que resguarda a tua dedicação ao trabalho, e de repente você tem que reconstruir isso dentro de uma dinâmica em que muitas vezes você divide o espaço e os recursos, né? Eu mesmo aqui estou na casa dos meus sogros e a gente está em 5 pessoas, e assim, são 2 crianças fazendo
escola online, né, ensino fundamental online, e 5 adultos alternando horários de trabalho remoto, né, e às vezes sobrecarregando a internet também. Então é um desafio grande, e eu acho que assim é um desafio muito maior para aqueles que têm né, menos condições de renda, e mesmo para aqueles que tinham, né, temos muitas situações em que as pessoas realmente dispensaram, por exemplo, faxineira, empregada e tudo, por conta da pandemia, e com isso também se vem tendo que lidar com uma série de tarefas que não faziam parte da rotina anterior, ou que eram reservadas para um momento muito específico, e agora isso tem que ser cuidado o tempo todo, né? Então, a gestão do tempo de todos nós fica realmente um grande desafio, né? E indo para a questão, né, que o Paulo coloca, então, eu acho que a gente vai ver a repercussão da pandemia, né, e tem alguns levantamentos falando que provavelmente talvez a pior repercussão da pandemia vai ser o pós-pandemia em termos de saúde mental, né? Então a questão de problemas de saúde mental provavelmente vai ser um grande legado da pandemia. Eu imagino que a questão até de estresse pós-traumático, eu vejo que as pessoas estão lidando com medo, né, excessivamente o tempo todo, né, e isso é preocupante, isso causa estresse, causa, enfim, viver em medo. Acho que é uma situação, né, a gente se vê fazendo protocolos de limpeza que parecem quase paranoicos, né, mas assim, parecem necessários, né, mas o pessoal tinha Acho que a internet da Bel está indo e voltando. Para vocês também está indo e voltando? Sim, sim. De nós, impensáveis, né? E a questão do estresse, então, eu acho que aumentou muito, seja porque a gente tem relações familiares que não, né, que estão em convivência contínua, a gente tem uma divisão de espaço, pessoas com um enclausuramento, né, uma maior densidade nos seus grupamentos familiares que não existia, e convivendo 24 horas por dia, então é uma nova negociação de espaços. As pessoas têm relatos já de aumento de consumo de bebidas alcoólicas também, né, o que geralmente a questão da relação do álcool com violência é uma das questões mais bem estabelecidas cientificamente, até em animais de laboratório. Então você começa a ver que a gente está gerando uma bomba, né, assim, quer dizer, a gente tem as pessoas no mesmo lugar, enclausuradas, sem poder se movimentar muito, nem respirar muito para fora, e ao mesmo tempo você tem um aumento de consumo de álcool que está associado a uma maior violência, e isso muitas vezes é visto em violência doméstica. Então realmente eu acho que a gente vai viver tempos pós-pandêmicos que a questão de saúde mental, né, por conta dessas consequências tanto de consumo de drogas, como também pela vivência de situações de estresse, eu acho que vão ser bastante marcantes, talvez um cenário bem semelhante ao de um pós-guerra mesmo. Então, deixo aqui também para a gente trocar mais, gente. Legal, legal. É um monte de coisa, né? Esse do mais um elemento a ser tocado no mesmo tempo é uma figura de linguagem fantástica, exatamente isso, né? Entra mais gente, só que não tem o tempo para essa pessoa entrar. E isso que você falou da neurose, da limpeza, assim, de vamos fazer do jeito mais perfeito, mais absoluto, mais, né, possível, quando o racional diria vamos deixar a casa meio zoneada, porque não dá para fazer tudo, porque nós não temos o tempo que a gente tinha e nem as condições que a gente tinha antes de deixar a casa mais bonitinha. Mas não deixamos, né? É meio o contrário, a gente fica, falta aquilo outro, falou que fica bem maluco nessa história toda. Mas acho que a gente volta sim para isso. Francisco está impávido, e ele tem essa cara daí sempre de uma boa, com essa barbona bonita de palestrante internacional. Mas, Hiroshima, queria que você se apresentasse primeiro. Eu contei um pouco da história, você conta a história do menino que queria ser soldado, acho que é uma história divertida para ouvir, e você, como palestrante exímio, tem a manha de entreter o público. Fala um pouco de você, como é que você, com a criatividade, está se virando no meio dessa camisa de força. De vez em quando a gente fala nas oficinas aí de inovação
que quanto menos recursos a gente der para as pessoas, mais a criatividade é excitada. Mas tem uma outra coisa que fala, ó, não, dá tudo, que aí se você der muitas ferramentas, as pessoas vão conseguir ir para vários lugares. Como é que você está se virando? Bem, boa noite. Quero dizer que sou cria também da Unifesp, né? Fui aluno de Dr. Paulo Shaw. E o senhor falou aí do menino que queria ser soldado. Um belo dia eu comecei a tentar trazer a mais remota imagem que eu tinha. E o que eu queria ser quando criança não era ser médico, eu queria ser soldado mesmo, né? E aí eu no 7 de setembro, queria desfilar, achava o máximo aquilo tal, né? E pedi à minha mãe um fardamento. E ela me trouxe uma coisa completamente diferente e eu fui motivo de bullying no colégio, né? Só que o bullying teve um efeito paradoxo comigo. Eu comecei a desenhar com 5 anos de idade e comecei a desenvolver a habilidade e eu vi que eu conversava muito melhor com minha mãe desenhando do que falando, ou seja, ela me entendia muito mais com desenho. E o desenho começou a fluir até que um dia eu estava na sala de casa e meu pai disse que o pai dele estava ficando cego e era uma doença hereditária. E eu fui para o dicionário, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, e lá no dicionário tinha dizendo que hereditário era que passava de pai para filho. Eu digo, então ferrou, né? Meu avô está cego, meu pai vai ficar cego, o próximo sou eu. Então, como é que eu vou desenhar? Como é que eu vou ganhar a vida, o meu sustento, estando cego, né? E aí eu tive outra ideia. Eu vi um cego tocando acordeon e ganhando dinheiro. Colocou um pratinho, né? O pessoal pagando. Eu disse, poxa, vou aprender a tocar acordeon, porque quando eu ficar cego, eu tenho como me virar. E aprendi a tocar acordeon. Só que outro obstáculo se mostrou para mim, né? Foi meu pai que foi desempregado e eu tive a ameaça de sair do colégio. E eu queria fazer medicina para estudar o glaucoma, que era a doença que cegou meu avô, né? Porque eu ia ficar cego, eu sabia tocar sanfona, mas meus filhos, minhas filhas, como é que eles iam, se era uma doença hereditária? E quando meu pai foi desempregado, que eu vi a ameaça de sair do colégio, né? Colégio privado, um colégio de padres, e que eu tinha chance de entrar no curso de medicina, quando ele foi desempregado, eu vi que não tinha a mínima chance, porque eu ia sair do colégio. E com 11 anos de idade, eu procurei o diretor, atrevidamente, marquei uma reunião com ele, fugi da aula e ganhei uma bolsa de estudos até o pré-vestibular da 5ª série primária. E entrei no curso de medicina, logo vi que não tinha a mínima chance de curar o glaucoma, mas tinha alguma maneira de inovar. E, a partir de então, nós começamos a tentar desenvolver, e aí o que o Dr. Paulo Shaw aí é fantástico, eu costumo dizer essa frase, eu estou num dos estados mais pobres do país, na região mais pobre do país, e num país terceiro mundo. E nem por isso a gente deixa de espernear e fazer algo inovador. Então, eu gosto de dizer muito aos meus alunos, hoje a gente está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma situação, eu estou numa universidade privada, que é a Universidade Potiguar, que é outra situação, e estou também na Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer como gerente de inovação, que é outra realidade, é uma instituição sem fins lucrativos, de assistência ao paciente oncológico, mas o que é que eu vejo? Eu vejo, é uma palestra que a gente tem, que toda pós-crise é um terreno fértil para a gente evoluir, né? Isso foi após a Primeira Guerra, após a Segunda Guerra, após a gripe espanhola, né? Então, eu acho que as crises vêm também para... Eu costumo dizer que crise é igual a CRI mais cifrão. Então, a gente tem que estar atento para as novas oportunidades nesse pós-crise. Muito legal. Sabia que a história do soldado ia fazer sucesso. É sempre boa a história do soldado. Quando você conta ela, eu gosto. Vicente, quer engatar na história de como chefiar e como ser chefiado nesse tempo? Acho que ser chefiado é importante também, né? A gente
treinou ser chefiado para responder a demanda, entregar, mas mais do que isso, né, bater ponto, né? Então, no serviço público a gente está bem acostumado a isso. Esse é o tempo que a gente cobra, é o tempo físico. E antes era o espaço físico e o tempo físico, continua sendo, né, pelo menos o tempo físico, né? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 horas. Pois é, então tu vai receber por 2 horas, mas em 2 horas eu fiz o que eu fazia em 20. Então, mas é 2, né, que você vai receber. Os órgãos de controle estão interessados em alguma coisa que pode ser controlado. Como é que você descontrola hoje e refaz isso em ambientes que você sabe como funcionam aqui no Brasil, embora esteja, assim, numa situação, e mesmo empresarial, acho que mais livre um pouco dessa amarra necessária da produtividade burocrática daqui do Brasil. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que você trouxe que me faz lembrar uma coisa importantíssima, que é a gente é treinado para sempre dar resposta, para saber das coisas. E a gente está naquele momento que a gente não sabe de nada. Então, acho que a primeira grande lição de gestão tem sido, primeiro, falar, opa, peraí, que eu não sei exatamente o que está acontecendo, ouvir mais quem tá na minha volta, e isso vale para qualquer contexto. Quando eu estou ouvindo, eu de fato estou atento para os sinais que a outra pessoa está mandando para mim, de várias maneiras. Isso tudo é gestão, tá? A gente fica achando que gestão é uma coisa super só técnica, e é a meta, e é o controle. Gestão, ainda mais em momento de crise, ela é uma gestão também da emoção, também da relação. Então, tem que estar atento para escutar, tem que estar atento para entender tudo que está acontecendo em volta da pessoa, e tem que também conseguir dar o exemplo. Ou seja, você pode falar, olha, tá tudo bem, se você não estiver sentindo bem, tá tudo bem a gente negociar um prazo, mas aí você pega e manda um e-mail às 10h30 da noite. Né? Aí, se você nunca conversou aqui, olha, eu prefiro começar às 10 da manhã e trabalhar até 10 da noite, se você prefere, por conta das suas crianças, da sua rotina, começar às 7 e terminar às 5, tudo bem? Ninguém vai entender. Gestão agora, nesse momento, significa, primeiro, parar para pensar do automático de tudo que eu estava fazendo, porque não é mais o mesmo. O que vai ser, a gente não sabe exatamente, vai ser customizado para cada contexto que você tiver. Agora não é o mesmo, então tem que partir desse pressuposto. Além disso, tem que comunicar. Tem que comunicar o que está mudando e tem que perguntar muito. Né? Quando a gente fala, eu participei muito de estudos sobre o futuro do trabalho, ou seja, a inclusão de novas tecnologias e o impacto que isso vai trazer no médio prazo, no longo prazo, e já está trazendo em alguns países para o mercado de trabalho e para a relação de trabalho. Né? Então, o que a gente tem? A primeira coisa para fazer quando a gente está num contexto como esse? Ela acelerou absurdamente uma série de coisas que estavam para acontecer aos poucos, como, por exemplo, a adoção de a vida virtual para quem pode. Ninguém estava preparado 100% para isso. Então, vamos assumir que a gente não sabe exatamente como fazer isso, então vamos conversar a respeito do que pode funcionar em cada relação que eu tenho na minha vida, e vamos tirar um pouquinho do estresse de não precisa dar certo, o importante é chegar do outro lado. Então, esse é o tipo de coisa que ajuda muito a passar por esse tipo de momento. A gente não é treinado para navegar em ambiguidade. Por mais que o Brasil ele seja um mercado emergente, ele é super volátil, então na média é engraçado, quanto mais você convive com executivos do mundo inteiro, quem vem do mercado emergente já está acostumado com esse economia sobe, 2 anos para cima, 2 anos para baixo, o que vai acontecer, o que não vai. Isso é uma realidade, mas até para a gente que está acostumado com uma certa volatilidade, está num tamanho que a gente nunca viu. Então, se eu pudesse resumir em coisas fundamentais para melhorar um pouco a situação que a gente está passando. Primeiro, conversa. Abre a conversa genuína para entender, seja com o teu funcionário ou com o teu cliente, hein? Porque a gente fala, está no momento agora que tem restrição, tem lockdown, mas a gente vai estar aprendendo a se comportar de outra maneira e vai demorar um pouco para a gente estar 100% seguro do que vai acontecer. Então, essa relação que eu estou tendo com o meu funcionário, ela vai ter que ser reajustada continuamente daqui para frente. E isso traz um novo skill que a gente não tem, que é de, ok, tá tudo bem, vamos repactuar, vamos refazer, vamos reviver. E a outra coisa que eu acho fundamental é a humanização um pouco da relação de trabalho. Tá mais difícil de dividir o que é trabalho e o que é casa, tá mais difícil de dividir o que é o final de semana, e a semana começa a ficar misturado, muita gente fala, né? Então,
tá mais difícil de dividir. A gente sempre, eu sou muito partidário da integralidade, você é uma pessoa só em todos os contextos. Só que tem uma tradição que eu tenho que ser um profissional, tem que ser vida pessoal. Tá mais difícil de fazer isso. Então a gente tem que repactuar todos os aspectos da nossa vida ao mesmo tempo. Então tá fácil para todo mundo. Eu acabei de escrever um texto ontem, acho, falando um pouquinho disso que você está falando, tentando trazer para o lado bom isso da integralidade que você está dizendo, de, bom, a gente foi treinado assim para botar em caixinha, e agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, e agora a gente está tendo a super oportunidade de viver meio que holisticamente, né? Mas é uma pancada, né? Essa história de... Eu acho que eu adicionaria o que você está falando, é mais que um convite, é quase uma obrigação. Assim, agora você não vai ter escolha. Tem uma questão acho que de evolução de qualquer coisa, que é a necessidade, né? E a necessidade veio de um jeito, assim, grande, sem avisar que estava chegando. Aliás, até avisou um pouquinho, né? Se a gente estivesse mais atento de o que estava acontecendo na China e tudo mais, então não necessariamente foi surpresa 100%, mas a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Que é outra coisa. Então, ela chegou e convidou todo mundo. Não tem escapatória, você é uma pessoa só, entenda as suas questões e comece a ser o modelo do que você é, porque agora você não vai poder sair de casa, fechar a porta para o escritório, colocar um sorriso, você vai estar o tempo inteiro na sua sala, no seu quarto, dividindo a cozinha com alguém, enfim, acabou as barreiras todas. E nós fazemos o tempo, né? A ideia da organização acho que é fundamental, a ideia de não tem agora alguém falando para mim que começou a aula e acabou a aula eu que faço onde eu estiver e aí vai. E aí queria já engatar com a Bel, a gente teve uma conversa no começo acho que foi no começo da pandemia, sobre as disciplinas eletivas e complementares que compõem o currículo. A Bel depois vai falar de novo, mas a Unifesp, assim como acho que todas as federais, né, optaram por ter um calendário não suspenso, mas diminuído, mas manter atividades que tivessem uma inserção dos estudantes dentro. E eu, em certo momento, insisti e falava para ela, Bel, mas eu acho que as pessoas estão preguiçosas para fazer, acho que elas deveriam pular, elas deveriam ser mais atiradas, elas deveriam lançar a mão de ferramentas virtuais que estão muito fáceis, estão muito isso, estão muito aquilo. Aí ela, como é da característica dela, me botou os 2 pés no chão e falou assim, Paulo, você acha que todo mundo tem condição de fazer isso? Não falou desse jeito, mas falou de um jeitinho mais ameno, de falar, olha, não é assim, tem docente que não tem a tranquilidade de fazer isso, os estudantes têm uma dificuldade grande. Aliás, hoje num grupo de voluntários da Escola Paulista, estavam falando de novo de oferecer computadores e chip de internet para os estudantes. Mas eu não sei quanto que não é melhor a gente oferecer acesso a LAN house, porque quando o estudante tiver computador, ele não vai ter chip, quando ele tiver chip, ele não vai ter sossego, quando ele tiver sossego, ele não vai ter espaço, quando ele tiver espaço, sabe? E na LAN house, pelo menos, você tem uma mini salinha de aula lá, só não sei se as LAN houses estão abertas, mas talvez gastasse dinheiro, provavelmente não. Mas queria que você falasse um pouquinho disso aí, dos tempos das pessoas em relação a quanto que a gente aproveita essa oportunidade, quanto a gente respeita qual é esse equilíbrio, né, de vamos sim para frente, que legal, vamos fazer evoluir, e não, peraí, vamos respeitar todas as diferenças e vamos todo mundo junto mais devagar um pouco. Paulo, eu acho que é um equilíbrio que a gente tenta achar, ainda estamos na busca dele, né, mas assim, realmente a gente, acho que assim, na Unifesp, assim como em várias outras federais, a gente acompanha que assim, inicialmente, primeiro que assim, a gente como professores, né, como educadores, a gente foi contratado, foi pactuado, né, a nossa presença ali é para cursos presenciais, né, na maioria dos casos, pelo menos nessas federais, nas universidades públicas do Brasil. Então, a gente não era esperado de nós que a gente tivesse uma proficiência, claro que hoje em dia muitos têm uma proficiência digital, mas não necessariamente nisso como uma ferramenta de ensino, né? Então, tem uma questão também do lado do estudante, né, que o estudante também, ele opta por um curso presencial e ele deve ter os seus motivos para fazer essa opção também,
né? Então, chegar nesse momento e dizer, não, vamos, de repente, né, mudar tudo para uma atividade remota porque a gente não tem condições de fazer o presencial, que é o que a gente faz e faz bem, com qualidade, né? Então, como garantir a qualidade quando você muda a linguagem, você muda a forma de comunicação, você muda, né, os ambientes que são compartilhados, como fazer isso, né, de alguma forma responsável, que garanta a qualidade e que garanta a tal da inclusão digital, né? Quer dizer, como que a gente faz isso primando, né, para que os nossos estudantes tenham direito. A gente fez todo um movimento agora, né, desde 2012, no Sistema Federal de Ensino, de inclusão social, com a questão das cotas, né? Então todas as federais hoje em dia têm 50% das vagas reservadas para estudantes de escola pública, então isso gerou uma democratização no acesso ao ensino, que é maravilhoso, mas também traz para dentro da universidade a realidade da população brasileira de maneira geral, quer dizer, uma grande variação socioeconômica, né? A gente tem pessoas da elite e a gente tem pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo per capita, né, mensal. Então, e essas pessoas entraram na universidade porque houve uma política de inclusão, né, e agora a gente não pode de uma hora para outra dizer para elas, olha, agora se vocês não podem ir junto porque a gente precisa ir remoto, sinto muito, segurem aí a onda que vocês vão depois, né. Então a ideia é realmente a gente, e acho que tem sido essa conversa, é que a gente precisa criar esse mecanismo, essas condições para que aqueles que precisam de equipamentos ou precisam de acesso a dados, que a gente garanta essas condições para que a gente vá juntos, né. E aí a ideia, a nossa proposta, por enquanto, tem sido da gente tentar fazer o remoto, mas garantindo, quer dizer, a data de início vai ser definida a partir do momento que a gente tiver as condições de levar todo mundo junto, né? Então essa é a ideia. E em termos de panorama, a gente vê que as federais estão todas, né? Então, assim, o que tem sido dito muito é que, assim, a gente não está parado, né? Nesse momento, as atividades de pesquisa estão bombando, né, nas federais, a gente tem uma série de ações de voluntariado, uma série de ações de pesquisa sobre a Covid também acontecendo, isso não é só a Unifesp, é todo o sistema federal, todas as universidades que têm essa tradição de pesquisa estão investindo pesado nisso e contribuindo bastante também no serviço, no atendimento, na orientação da população, né? Temos diversas ações de voluntariado, a gente está com várias ações de extensão virtual também, né, cursos de extensão, e na graduação a gente fez essa questão que eram as optativas, né, então já que a gente está com o calendário suspenso oficialmente, a gente oferece uma oportunidade extracurricular, digamos assim, de desenvolver, manter, né, componentes curriculares outros que não fazem parte do currículo normal. E assim como nós, outras universidades também têm feito esse movimento, né, criado, se eu não me engano, a UFPB, a própria UFRN, Hiroshima, parece que aprovou hoje, pelo que eu soube, no CONCEP, uma regulamentação para um calendário suplementar, né, que é como se fosse um semestre no meio dos outros dois, é um semestre extra, é como se a gente tivesse um terceiro semestre no ano, para dar a oportunidade tanto de fazer esses cursos extracurriculares, como eventualmente também, se o docente entender que é possível, o departamento, o curso, também desenvolver alguns componentes curriculares, ou seja, dar andamento para essas questões, mas de uma maneira bem mais leve e flexibilizada, né, para exatamente poupar tanto os docentes quanto os estudantes que eventualmente estejam em dificuldades por questões não só, né, questões financeiras, questões de cuidado com ele próprio ou com a família, então flexibilizar as questões, né, de frequência, de nota, né, a pessoa pode trancar o semestre se ela precisar, então tem uma série de flexibilizações aí para que esse momento não seja um momento a mais para gerar estresse, mas que seja um momento em que o estudante possa manter o vínculo com a universidade e possa sentir que ele está, né, crescendo academicamente, tá engajado numa comunidade, que é a comunidade da universidade dele, e que, por conseguinte, está engajado, né, nessa sociedade maior e interagindo diretamente com isso. Então, eu acho que vai um pouco por aí. Desculpa se eu me estendi um pouco. Se estendeu e isso acho que é fundamental. E queria perguntar para você uma outra coisa, que é o seguinte, a gente
vê aí uma filosofia de vou me formar o quanto antes, para começar a trabalhar o quanto antes, para poder me aposentar o quanto antes, para morrer o quanto antes, né? E você acha que muda alguma coisa nessa história? Assim, você imagina, porque a gente no exterior tem essa conversa, vou trancar porque não vale a pena ficar pagando um curso presencial se eu estou fazendo online, então eu vou trancar o curso e vou voltar depois. Vicente talvez esteja vendo isso aí, eu tenho uma filha que estuda no Canadá e está exatamente nesse dilema. Mas será que aqui a gente vai conseguir chegar em algum momento que os estudantes vão tomar um pouco mais de conta do tempo deles, até de formação? Assim, olha, eu gostaria de me formar não em 6 anos de medicina, mas 9. Eu vou distribuir melhor, eu não vou tanto by the book. E a gente tem uma dificuldade enorme. Na medicina é a maior delas. Eu não vejo uma pior do que a medicina. A gente não consegue, assim, é difícil entrar e é extremamente difícil não sair em 6 anos. Você sai em 6 anos com a turma que você entrou, ponto final. Eu acabei não saindo em 6 anos, que eu fui viajar um ano e mesmo assim fui muito criticado. Falando, como assim você vai perder sua turma? Eu falei, não vou perder minha turma, eu vou ganhar minha vida. Então, você acha que tem chance de ter algum movimento nesse sentido, Bel, da pessoa retomar a autonomia de fazer o currículo dele, do tempo? Olha, eu acho que a gente tem um exemplo bem bom, que é até na própria Escola Paulista de Medicina, que é o meu curso, aí por isso que eu também posso falar, porque eu conheço bem, que é o curso de biomedicina. Ele até 2 anos atrás, eu acho, ele era um curso anual, e ele era seriado, que a gente chama, ou seja, ele é aquela caixinha fechada, o aluno entra, ele já tem a grade inteira do primeiro ano que ele vai cumprir, a grade inteira do segundo ano que ele vai cumprir, do terceiro ano e do quarto ano, né? E aí, eventualmente, tem algumas eletivas ali num horário super restrito que ele consegue escolher, né? Então, essa era a realidade. Esse curso passou a se tornar, na última modificação de projeto pedagógico do curso, ele passou a ser um curso semestral. E aí, com o curso semestral, ele abriu para matrícula por unidade curricular. Ou seja, o estudante ele não tem mais aquela caixinha, ele ainda tem uma grade horária sugerida, né, que é a grade horária que é basicamente isso. Se você quiser fazer o curso em 4 anos, você tem que seguir essa grade horária, né? Mas agora, como o aluno ele opta, né, ele tem a opção de escolher os componentes curriculares e fazer essa distribuição na sua grade horária, a gente já sabe, desde que isso entrou em vigor, já teve gente falando, não vou fazer em 4 anos, eu vou fazer em 4 anos e meio, eu vou fazer em 5 anos, porque eu não quero. Eu sei que esse ano aqui é estressante, porque eu converso com os meus veteranos e sofre demais. Então, as pessoas já estavam se planejando, antes de viver isso, já estavam se planejando a fazer pelo menos um semestre a mais. Eu não vou dizer que é a maioria, mas alguns fizeram essas opções, até porque, no caso da biomedicina, né, em vários cursos, muitas vezes você montar a sua carga horária com mais autonomia também te dá mais tempo para, às vezes, se envolver com mais tempo em iniciação científica, nas ligas acadêmicas, em ter mais vivência de projeto de extensão. Então, essa questão a pressa no prazo de integralização, muitas vezes vem a custas de você não vivenciar com mais tempo, né, todas essas oportunidades que você tem na formação acadêmica universitária, que vai muito além da sala de aula, né? Então, assim, a vivência de empresas júniores e tudo mais. Então, quando o estudante ele tem essa chance de, às vezes, deixar propositadamente um buraco ali, né, na grade horária, ele vai usar isso para outras coisas. Pode ser para dormir, para descansar, para fazer aula de balé, pode ser para se engajar em atividades que vão transformar o futuro dele, né, e que vão direcionar uma questão profissional mais interessante. Então, assim, eu acho que essa autonomia, ela, para a medicina, costuma ser, ainda estamos no anual e no seriado, né, e essa flexibilidade que tem, ela é muito limitada a algumas eletivas, uma área verde que tem também, mas é bastante restrito. E aí, qual que é o problema? Esse cara, ele não tem opção de trancar um semestre, porque se ele tranca uma disciplina, ele tem que perder o ano inteiro para fazer de novo, entendeu? Então, você engessa mesmo, né? E, felizmente, ainda assim, os nossos estudantes ainda conseguem achar tempo para se engajar em atividades de extensão, de ligas e de iniciação científica, mas, assim, nos horários totalmente, né? Assim, do meio-dia às 2, no horário do almoço, depois das 6, no fim de semana. Então, eu acho que, assim, dar mais poder, né, para essa autonomia seria bastante interessante, né? E
tem essa corresponsabilidade também. Acho que sempre vão ter os apressados e que querem fazer tudo certinho, dentro do tempo mínimo, às vezes até porque tem necessidade, porque a família não tem como ajudar também, e ele tem que se formar logo para começar a ganhar dinheiro e ir para o mundo, né, e até ajudar a família, mas em outros casos eu acho que seria bem interessante, né, essa flexibilidade maior que a gente tem na maioria dos cursos até. E essa questão, enfim, acho que é uma questão bem interessante mesmo. Legal. Eu sonho no dia que a gente conseguir tirar o povo das 8 até as 6 do campus, na verdade, dentro da sala de aula. Você com certeza também, né? Que eles consigam Com fazer certeza. as coisas deles. Hiroshima, estava pegando as coisas aqui, você é à frente do seu tempo, né? E é horrível ser à frente do seu tempo, porque a gente chega antes e não tem ninguém lá. Quando a gente é à frente do tempo da gente, a gente fica sozinho. E fala um pouco disso. Hoje em dia, você acha que a gente quebrou o tempo tanto que dá para... quer dizer, o tempo foi atrás de você? Você acha que você hoje tem interlocutores e tem ideias malucas que são mais bem recebidas do que eram antes? Você acha que o mundo está mais progressista, se bem que a gente vê os dois presidentes das nações aqui representadas no lugar onde a gente está morando, Estados Unidos e Brasil, exatamente no sentido contrário, ou não? O tempo acelerou? As pessoas ficaram mais rápidas? Eu acho justamente isso que o senhor falou. Ou seja, eu acho que o tempo, esse tempo que a gente está vivendo, o coronavírus ele serviu de catalisador para muita coisa que já ia acontecer, né? E a gente foi pego de surpresa. E com relação à frente do tempo, eu volto às vezes a 100 anos para poder inovar. Eu volto a ideias de 100 anos. Eu estava vendo uma coisa interessante, tem 50 países no mundo que manteve o currículo escolar das universidades com rádio e TV. Olha que coisa interessante. Ou seja, voltou na tecnologia. A gente não tem podcast hoje que instrui tanto. E por que não usar o rádio, que ainda é, né, uma das ferramentas mais baratas e de mais rápida comunicação, para utilizar nesse meio? Então, tem um dado tão importante aqui, e eu queria até compartilhar com vocês. Uma tecnologia ela é medida quando ela atinge 50 milhões de usuários. Eu não sabia disso, né? E se a gente for ver o telefone passaram-se 75 anos para ele atingir 50 milhões de usuários, né? O avião, 68, o Facebook, 3 anos e meio. O aplicativo Angry Birds, 35 dias. Eu estou com uma curiosidade imensa de saber com quantos dias o coronavírus infectou 50 milhões de pessoas. Porque eu quero colocar ele como uma tecnologia. Entendeu? Ou seja, em que tecnologia ele está inserido? Porque ele está sendo uma mola propulsora para a gente se mexer, não é? Então, assim, eu acho que ele veio acelerar o que já estava vindo a acontecer. Eu não acredito que a gente vá ter muitas mudanças com relação a nossas relações interpessoais. Eu acho que, passando isso, a gente volta a ter as mesmas relações. Eu não acredito que o ser humano vá melhorar por causa dessa pandemia. A gente não viu isso nas outras crises. O que a gente vê muito bem, muito nítido, é a evolução estrutural e tecnológica, né? Então, a gente vê que a gripe espanhola, ela nos deixou 2 protótipos, o Ministério da Saúde e o arremedo do SUS, né? Então, foi a gripe espanhola que originou isso. Então, a crise, ela não é que a gente torça pela crise, mas ela tem o lado bom dela, né? Ela faz a gente sair da zona de conforto. Se a gente for ver, até dentro da medicina mesmo, se a gente for ver, eu trabalho na Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, os quimioterápicos vieram do gás mostarda utilizado desde a Primeira Guerra, né? O ultrassom veio do sonar, né?
Então, assim, os instrumentos cirúrgicos e a anestesia, ela veio da Guerra Civil Americana, teve um impulsionamento imenso, né? Então, eu acho que a gente acelerou o tempo, sim, né? E eu acho que a gente vai entrar, após a pandemia, eu acho que a gente tem que refletir como a gente deve fazer ciência. A gente tem que se perguntar, essa ciência que a gente vem fazendo, ela está pronta para encarar uma necessidade tão rápida como a gente teve com o coronavírus? E é isso que eu fico me perguntando. Uma vez perguntaram, doutor Paulo e os demais, se eu não me engano, foi ao reitor, o pró-reitor da MIT, né? Que todo ano eles ganhavam um prêmio de universidade inovadora, tal, e ele disse, a gente faz produto para daqui a 10 anos. Então, é o que o senhor falou aí, de estar um pouco à frente do tempo e tentar resolver, criar um problema para a solução que a gente criou para daqui a 10 anos. É meio maluco, mas eu digo que quando começaram a me chamar de normal, eu começo a me preocupar. Enquanto estiver chamando de doido, eu tô satisfeito. Mantenha a barba, Hiroshima, mantenha a barba. Gostou? Gostei. Eu tenho uma complementação que eu queria fazer para você, mas antes queria só lembrar que a palestra e a conversa da semana que vem já está marcada com o colega, oftalmologista, amigo, gestor, Cláudio Lotenberg, que vai falar sobre transformação do trabalho e vai ser nesse mesmo horário às 7h30. Hiroshima, fala um pouquinho do que está acontecendo com os nossos consultórios que estão absolutamente vazios, mesmo de pacientes que a gente sabe que não são pacientes eletivos, quer dizer, não é que o paciente parou de vir fazer óculos, ele parou de vir para ver a diabetes dele, ele parou de vir para ver a degeneração macular, tem alguns que chegam com a retina mais descolada do que eles poderiam chegar. Como é que faz para o cara que está assustadérrimo, que não pode sair de casa, poder sair para algumas coisas e dever sair para algumas coisas? Isso a gente também tá vendo aqui, e a cultura da gente aqui, né, no Nordeste, isso é um pouco mais agravado, entendeu? Tem um colega aqui de pós-graduação que fez um trabalho bem interessante. Ele foi ver qual era o critério que levava diversas classes sociais a procurarem um médico. E o critério maior de todos, eu me lembro muito bem ele dando esse exemplo, se a gente acorda pela manhã e tem um dente enegrecido, a gente, dependendo da sua classe social, você procura imediatamente um dentista para resolver isso. Mas para as classes menos abastadas, o que é que eles fazem? Se não dói, ele não procura o médico. Então, o conceito de dor é o mais preponderante para as classes menos favorecidas. Então, eu acho que nessa situação isso cabe muito bem. Ou seja, o limiar não só da dor como sintoma, mas da dor do que você está sentindo, seja uma baixa da acuidade visual, isso ficou relegado um pouquinho com um limiar mais alto. Ou seja, agora eu preciso ter um agravo muito maior para eu poder procurar o médico. Não é isso? Então, eu vejo por esse espectro aí, e também ser uma coisa muito cultural, né? E até porque tem algumas doenças que são muito mais preventivas, como a retinopatia da diabética, né? Que você tem que ter uma certa frequência. Mas isso vem também do que já está se falando há muito tempo, ou seja, uma década antes disso que a gente está passando, da medicina ter que sair do consultório médico e chegar ao paciente. O paciente não vai mais ao médico, né? Quem diz isso muito bem foi Eric Topol, que um professor meu indicou muito bem esse livro, né, doutor Paulo? Então, Eric Topol fala isso. Então, hoje não se fala mais em eu ter um equipamento que dê um diagnóstico fora do consultório. Eu quero agora um equipamento self, que o próprio paciente se autodiagnostique, né? Então, eu acho que é isso que a crise vai gerar e que vai entrar em ebulição quando a gente voltar à ativa. Legal, muito legal. Vicente,
Eu ia te cutucar já direto para o tal do George Floyd, mas tem uma pergunta aqui que é interessante, que é uma provocação, segundo a Karina, que é quem fez a pergunta, Karina Pós-Sabrão. Será mesmo que a humanidade vai sempre depender das catástrofes para inovar e melhorar? Acho essa uma visão atrasada, entendo a oportunidade na crise, mas é uma visão arcaica. Que tal inovar sem as demandas de tantos sofrimentos? E queria que você comentasse um pouco disso, mas queria também que você falasse um pouco do tempo, e a gente começou falando aqui antes de ir ao ar, do basta, né, do chega, e a gente está aqui muito assustado vendo as manifestações americanas e algumas aqui há algum tempo, e meio que, será que a paciência chegou no limite? Aqui a gente tem essa dúvida, porque o tamanho da provocação é tão imensa e tão inacabável que, na minha cabeça, não sei se a Bel concorda comigo, Hiroshima também, parece que o limite é inexistente, porque assim, ele é absolutamente elástico. Mas a gente vê, e eu particularmente vejo com preocupação, mas com uma inveja boa, a indignação absoluta da população americana com o que aconteceu, assim, chega, aqui é o limite, o tempo é esse, acabou. Então, você consegue falar um pouquinho dessas duas coisas? Um pouco da inovação sem crise e um pouco do The Time is Over? Posso com certeza dar minha opinião a respeito dos dois temas, né? O segundo, vamos deixar que ele é mais polêmico, e tem uma emoção, inclusive, para mim, a respeito dele, né? Eu acho que aqui é um bom exemplo do que a gente está fazendo, mas em relação à inovação, não adianta, eu sempre tenho que ter um determinado motivo para inovar, né? Estou falando, pelo menos, dentro dos contextos organizacionais, né? Ou tem que ter uma demanda de mercado para isso, ou tem que ter uma questão de receita que eu tenho que buscar. Essa questão proativa, sim, ela pode existir, mas ela vai ser em pedaços específicos, alinhado com o planejamento que eu tenho, com o segmento que eu quero ter de mercado. Isso está muito atrelado, é quase, por exemplo, qual que é a minha especialidade? Então eu vou inovar dentro da minha especialidade para algumas coisas proativamente, o que não é exatamente o que eu mais quero, vou fazer no jeito que dá, até a hora que acontece alguma coisa, como, por exemplo, uma pandemia em que eu tenho que melhorar em diversos aspectos ao mesmo tempo. Então, tem proativo. O proativo geralmente está ligado àquilo que você vê o futuro que você quer desenvolver. Falando no contexto de empresa mesmo, que você vê, ainda mais quando você vai para a indústria farmacêutica, você tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito forte, né? Você tem rankings de inovação e cada vez mais o mercado farmacêutico ele é muito ligado à inovação, e não só mais a inovação da medicação com a tecnologia, junto com o aplicativo, para ajudar o paciente a aderir ao tratamento, ou então a um diagnóstico mais bem feito. Então, tudo está convergindo para uma coisa só, né? Uma profissão que agora no Brasil também está muito em voga, está no mundo inteiro, que é o cientista de dados, né, o data science. Ele está permeado por tudo quanto é lugar para fazer isso. Então, como é que eu pego e adiciono linguagem de computador, como é que eu faço algoritmo, como é que eu faço tudo isso, seja para o segmento que eu estiver trabalhando, em qualquer lugar que eu estiver trabalhando. Tem recursos humanos, vai ter na área de desenvolvimento de equipamentos médicos, vai ter em tudo quanto é lugar. Então, acho que a provocação é ótima, que ela coloca, mas a gente é impulsionado ou por um propósito ou por uma necessidade. Se eu tiver um dos dois, eu avanço. E isso vale, agora voltando para o meu lado RH, isso vale para a tua carreira. O primeiro, quando alguém vem conversar comigo e com uma certa ou crise ou com vontade de mudar, eu falo, tá, parece papo de RH e pode até ser, mas é importante. Qual que é o propósito? Por que você está fazendo o que você faz? Né? Dependendo da tua resposta, a gente vai entender o porquê talvez você está em crise, ou dependendo da resposta, a gente vai entender o que você tem que fazer. Então, acho que está faltando um pouco desse propósito, né? Acho que está faltando um pouco de eu faço aquilo que eu acredito, daí eu movimento o mundo, eu vou ser um cara que está vendo o futuro, ou será que eu estou indo numa onda de a profissão que é mais bem vista, ou que eu acho que vou ganhar mais, ou que a minha família está fazendo? Então, acho que isso também, para mim, esbarra no quanto que a gente está ou não desenvolvendo coisas novas, ou fazendo coisas novas. Ou meu propósito, ou a minha necessidade. Tá? Perfeito, super, concordo. Vai lá. Agora vamos para a parte polêmica, não vou falar de política, apesar que eu concordo assim embaixo com cada comentário que o senhor fez, Paulo, mas vamos comentar um pouco sobre
a questão do final de semana nos Estados Unidos, né? Literalmente, eu fui testemunha, perto da minha casa, estava passando os helicópteros que estavam fazendo as filmagens, e não é por acaso. Primeiro, que eu não vou entrar em detalhe, mas a questão da segregação racial nos Estados Unidos, ela é antiga e ela é muito forte. Sempre foi, né? E você junta agora. Primeiro, 1 em cada 4 americanos aplicou para seguro-desemprego, né? Você tem uma questão econômica, você tem uma restrição de trabalho, você tem uma restrição de espaço físico, você tem todo mundo está alterado de alguma maneira, a gente não está exatamente operando como a gente sempre operou. E você tem um monte de estressor e coisa acontecendo, e como destacou bem a professora Isabel, não é igual para todo mundo, né? Tem algumas populações, algumas classes que estão sendo mais impactadas. Claro, países mais iguais, você tem impactos mais agressivos, como está acontecendo no Brasil, mas aqui também tem, mesmo tendo uma desigualdade um pouco diferente, um pouco talvez menor que a do Brasil. Juntou tudo isso, né, com alguns fatos como a violência, o vídeo, a exposição, e eu brinco para todo mundo, foi impressionante como a minha questão de saúde ficou menor do que uma questão social relevante, isso é muito bonito de ver. Né? Você tinha gente com máscara, sem máscara, tem uma questão sim de distanciamento, mas tem algumas questões cívicas, tem algumas questões de direitos humanos que elas aparecem de um jeito diferente. E isso, na minha visão, foi muito bonito e não vai ter como não ter impacto. Alguma coisa vai ter que mudar. É ano eleitoral, tem um monte de coisa acontecendo. Então, na minha visão, de quem acompanhou, está baseado no contexto que a gente está passando, plus essa crença que eu tenho que, ainda bem que ainda tem uma parcela da população que prioriza direitos humanos, que prioriza a questão de equidade, que prioriza esse tipo de coisa e coloca até em cima da sua própria segurança física. Acho que a gente volta à história da solidariedade, né, Vicente? É uma característica humana forte, e o Harari fala muito isso, que se a gente apostar que o mundo vai ficar solidário e que vai globalizar e que a gente vai diminuir barreira e que tudo isso serve para que a gente mentalmente pense um pouco. Aliás, o mote dessa série toda foi um pouco isso, foi assim, vamos expor essa queda dos muros todos e talvez sem os muros a gente consiga pegar alguma coisa que nos une mesmo, e além do vírus que uniu todo mundo. Hoje estava falando com um colega especificamente do MIT, ele falou, o vírus foi para todo lugar, a gente entendeu que a gente também pode ir para todo lugar, então o mundo de verdade virou uma conexão absurda, muito rápida, e a solidariedade eu acho que é uma coisa que une muito a gente. O pessoal fala em amor, mas amor é um pouco mais etéreo, solidariedade é bastante específico, né? É ajudar o outro, é ficar feliz em fazer alguma coisa que seja boa para o próximo e que você melhore a qualidade de vida. Estamos 2028 já. Bel, você não quer falar um pouquinho, fazer teus comentários finais? Eu queria, acho que também, até continuando aqui um pouco do Vicente, né, só dizer que eu acho que no Brasil a gente também teve, né, na Avenida Paulista ontem, a gente teve também, tanto acho que no sábado, né, teve um grupo grande, importante de juristas, de advogados do Brasil, comprou espaço nas grandes mídias impressas do Brasil, para os o áudio da Bel travou. O futebol se reinventou, né, Paulo? O futebol... Retoma um pedacinho do que você falou, porque travou. Você estava falando do manifesto dos juristas. Isso, exatamente, que foi, acho que deu um basta, né, eles tentaram fazer esse basta também, comprando espaço, né, e investindo dinheiro pessoal para fazer isso e sinalizar, né, que não vamos ficar calados frente aos 300, que são 30 ou qualquer número que sejam, né, e também acho que até o futebol deu mostras, né, de que é possível unir palmeirenses e corintianos e são paulinos, né, e manifestar e estar junto nesse momento, mesmo apesar, né, da pandemia,
tem todas as questões, e eu acho que são justas, né, da questão de quanto daquilo realmente ameaçava a questão sanitária e a boa conduta, né, em termos de distanciamento social, mas realmente é uma amostra de que a sociedade continua, né, ela está se mobilizando também para as outras lutas, além da luta da pandemia, né, então eu acho que é isso. Agradecer aí a participação, foi um prazer conhecer os colegas também, e estamos juntas nessa. Obrigada. Vamos trazer o Vicente para a Unifesp, né, Bel? Próximo professor visitante, você está no nosso spot. Hiroshima, conta um pouco para fechar a nossa conversa, o que está passando pela tua cabeça? Bem, o que a gente está fazendo é sempre tentando inovar, né? E a gente tem vários desafios. Inclusive, como eu falei que a gente faz parte de uma instituição de assistência oncológica com mais de 70 anos, né? Aqui em Natal, é referência para a região Norte e Nordeste. A gente recebeu agora a notícia, a gente fez uma chamada para empresas e startups, e hoje mesmo, antes de entrar aqui com vocês, recebemos a notícia que uma empresa que estava, vamos dizer assim, incubada na UTI da gente, que fez um produto em outubro, né, em que a gente consegue pegar todos os dados do paciente que está na UTI, mandar para uma plataforma, gerenciar isso para fazer predição até de alta do paciente, de quanto ele vai gastar, isso tudo conectado. Envelopamos esse produto antes do Covid, ou seja, a gente não sabia que ia acontecer isso, e o Covid veio para mostrar que esse produto é uma luva. A gente aboliu papel e caneta, que são meios de contágio dentro da UTI. Não temos mais assistente técnico de enfermagem colhendo dados, sinais vitais do paciente, porque isso é mandado em tempo real, né? E estamos criando já outra versão, e quando foi agora, antes da gente entrar na transmissão, recebemos a notícia que eles foram o primeiro lugar no Banco do Nordeste, em toda a região Nordeste, como o primeiro lugar no projeto. Então, é um motivo de orgulho. Eu digo que o sucesso de um professor se reflete no sucesso dos alunos, não é dele. Então, a gente ficou muito feliz aqui, um projeto, como a gente disse, que saiu aqui do Alecrim, que é um bairro de classe humilde aqui, de povão mesmo, e a inovação está sendo gerada nesse bairro, dentro de uma instituição que é a Liga Norte-Rio Grandense contra o Câncer. Bom, fazendo, a gente faz fazendo, né? Não. Vicente, palavra com você para a gente se despedir e lembrar só todo mundo que essa conversa nossa que está sendo gravada vai estar disponibilizada amanhã na íntegra no site da revista Universo Visual. Paulo, primeiro, uma honra estar com vocês três, gente, fazer parte dessa mesa virtual, desse webinar com os três professores, e quanto conteúdo bom. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigado também pelo convite, Jéssica, e a revista Universo Visual. E se eu posso falar uma coisa muito simples para fechar, primeiro, isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, então, por favor, não cansem. Então, assim, pega leve, vai de pouquinho em pouquinho, porque tem muito chão pela frente, então isso é uma coisa importante. 2, pega mais leve com você e com quem está em volta, lembra que está todo mundo, eu falo muito quando estou fazendo coaching, verifica, quando alguma coisa bateu errado, quando alguém fez alguma coisa que você bateu errado, pergunta qual é a intenção, pergunta o que está acontecendo. Então, e pega leve com você também. E é isso, e estamos juntos, e o importante também não pare de fazer coisas diferentes. Não tenha medo de errar, e também não tenha medo de fazer alguma coisa, qualquer coisa. Quem não se movimenta, fica exatamente estagnado. Quem cresce de algum jeito, né, seja desde a época da caixa de Thorndike, né, que precisava debater para conseguir achar uma alavanca, é fazendo alguma coisa. Então, faça alguma coisa, o que tiver na sua mão. Muito, muito bom. Bom, a Jéssica, que está coordenando, fala assim, se precisar de mais tempo, vá a mais tempo. Então, a gente avançou o tempo, mas com certeza dá para conversar com cada um de vocês, cada tema desses aí, durante algumas horas. E acho que não parar, um pouco do que o Vicente estava falando,
é ouvir, né? É ter esse input todo. E a gente na universidade, você aí nos Estados Unidos, a gente vai atrás de input, né? A gente está atrás de informação para poder mastigar essa informação, deglutir, digerir, transformar em outra coisa. Eu brinco muito em casa que eu tenho um pouco da angústia do tubarão, que se eu parar de nadar eu afundo. Então, que a gente tem que nadar. E outra coisa que eu, como bom motoqueiro, falo também, é que não dá para fazer curva parado. Então, você tem que ter uma certa velocidade para poder fazer curva. Então, você só consegue desviar do obstáculo se você estiver andando. Se estiver parado, você, em geral, cai. Então, vamos andar. Mas obrigado, Revista Universo Visual, por estar me suportando aqui e me suportando também em relação ao que a gente tem falado. Bel, Hiroshima e Vicente, super prazer conversar com vocês. Acho que a gente tem um caminho enorme, igual o Vicente falou, pela frente. Mas obrigado e boa noite.